Olá, tudo bem? Eu sou o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos. Para hoje estaremos falando um pouquinho sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, especialmente os artigos 1º, 2º e 3º. Desde já, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para você baixar as atividades relacionadas ao vídeo de hoje, que assim você poderá aprimorar os seus estudos. Desde já, agradeço a sua participação e bora pro vídeo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Para hoje, daremos continuidade nos estudos dos conhecimentos pedagógicos, especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Para hoje, abordaremos os artigos 1º, 2º e 3º. O que eu proponho para esse tipo de estudo? Que quando formos abordar itens da legislação educacional, que isso seja feito com poucos artigos. Por quê? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais e verificar os macetes envolvidos e as questões relacionadas a esse assunto. Ok? Então vamos para os estudos. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O que é importante você guardar desse artigo? Que a educação ela é abrangente, pois ela abrange os processos formativos. Um termo-chave, um macete que você tem que guardar, que cai nos concursos, é o termo abrange, ou seja, ela é abrangente. Esse termo, processos formativos, refere-se aos ambientes fora da escola ou mesmo a escola, em que os alunos, professores, eles em interação com outras pessoas ou com outros pares, ele aprende. Né? Então aqui entra a vida familiar, a convivência humana, o trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Ou seja, aonde ele estiver, ele vai ter o quê? Interação, e essa interação vai propiciar a aquisição do conhecimento, ele vai guardar algumas informações e isso será levado para a sala de aula. E, novamente, na interação com outros colegas ou com os professores, através do debate, através da discussão de ideias, todos aprendem. Então, por isso que a educação ela é abrangente, por isso que ela abrange os processos formativos. Esta lei disciplina a educação escolar, então ela está relacionada à escola, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Esse termo instituição própria está relacionado à escola, ou seja, a partir do momento que o aluno ele inicia a sua vida escolar, a sua vida estudantil, ele deverá estar matriculado numa escola. Ele é obrigado a estudar numa escola. Ele não pode estudar fora da escola. E a escola pode ser pública, pode ser privada, pode ser confessional, pode ser filantrópica ou comunitária. Independente do tipo de escola, esse aluno deverá estar matriculado numa escola. Então, o termo instituições próprias refere-se às escolas todas que tem no Brasil. E o parágrafo 2º você tem que guardar com muito carinho, porque ele cai muito em concurso. Porque as bancas, elas copiam esse termo e colocam nos itens das questões. Então, você não pode esquecer. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Não esqueça. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Você também não pode esquecer. A educação ela é abrangente. Ela abrange os processos formativos. E a educação escolar se desenvolve predominantemente em instituições próprias. Ok? Então vamos lá para as questões. Segundo o primeiro parágrafo do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve. Então, aqui nós temos que verificar informações relacionadas ao artigo 1º da LDB. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo, ó, exclusivamente.
Então, o que a gente deve guardar? Que esse termo ele é algo limitante. Então, ele não será resposta de concurso. Então, a letra A está errada. Não precisa nem continuar a leitura. Letra B. Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Isso é algo que consta no artigo 1º. Vamos ver os outros. Em parceria com as famílias e as instituições privadas. A letra C não consta no artigo 1º. Letra D. Predominantemente pela socialização no seio da família. Também não consta no artigo 1º. Então, de acordo com o que nós estudamos, a resposta é a letra B. Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Vamos para mais uma questão. Se você observar essa questão, aqui a gente percebe que ela tem um texto, e um texto aparentemente grande. O que eu recomendo a você quando se deparar com esse tipo de questão? Se você fizer a leitura desse texto, provavelmente você vai perceber que tem algumas informações que não vão te ajudar a responder a questão. Ou seja, ela está ali só para poluir a sua mente, para tomar o seu tempo. Então, o que você deve fazer? Você dá uma olhada, dá uma pincelada sem aquela atenção da leitura. E se você encontrar alguma palavra que está de acordo com o que você conhece, com o que você sabe ou com o que você estudou, você grifa e a partir daí você analisa a questão. Então vamos lá. Aqui, se você for perceber, ó, ele fala alguma coisa sobre a LDB. E aqui no seu finalzinho, olha só, em seu artigo 1º, a Lei 9394 de 96, alinhada com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, conceitua a educação como um processo. Então, sem você dar essa lida gigantesca, você compreendeu o quê? Que ela quer que você responda algo relacionado ao artigo 1º da LDB. Ou seja, conceitua a educação como um processo. Então, nos itens, aqui você vai ter que procurar, você tem que encontrar algo que esteja relacionado com o artigo 1º da LDB. E lembrando, lá diz o quê? Que a educação ela abrange os processos formativos, ou seja, ela é abrangente. Vamos para a letra A. Abrangente, envolvendo a formação que se dá na família, na convivência social, no trabalho e em instituições escolares. Então, isso está de acordo com o que nós vimos no artigo 1º. Vamos ver a letra B. Complexo. Esse termo não será a resposta de concurso. Por quê? Porque é um termo limitante. Então, você não precisa nem continuar a leitura. Letra C, instrucional, mesma coisa. Além disso, não consta no artigo 1º da LDB. Letra D, psicossocial, mesma coisa. Não consta no 1º artigo da LDB. Ainda mais, olha o termo, transmissão de valores. Letra E, humanizador e democratizante. Também não consta no 1º artigo da LDB. Então, observando a questão, nós conseguimos responder que é o item A. Então, aqui é uma maneira de você responder a questão. Cada um tem a sua maneira particular, mas aqui eu mostrei uma possibilidade de como você pode responder de forma mais tranquila e que não ocupe tanto a sua mente. Ok? Então, vamos lá. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se você observar, esse artigo 2º, ele é bem pequeno, mas ele tem muita informação. Então, o que é importante você guardar dele? Ó? Ele já começa falando sobre o dever, ou seja, quem tem o dever com a educação nacional? A família e o Estado. A educação, dever da família e do Estado. Então, guarde esse termo Estado. Pode ver que ele começa com letra maiúscula. Então, quando aparecer dessa maneira, significa o quê? Que o Estado refere-se ao governo federal, governo estadual, governo municipal, ou seja, todo o governo. Então, a educação é dever da família e do governo, seja ele federal, estadual e municipal. Continuando, ó, vem a inspiração. Qual é a inspiração da educação? Os princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, aqui nós temos a inspiração da educação brasileira. E, por último, a finalidade. Guardem. Cai muito sobre a finalidade da educação, que é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, olha o tanto de informação que tem nesse artigo, e ele é bem pequeno. Mais uma vez,
Mostra o dever da educação, que é dever da família e do Estado. A inspiração, princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E, por último, a finalidade da educação, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, guarde o artigo inteiro. Então, é algo que você não pode esquecer. O artigo 2º da LDB. Ok? Então, vamos para as questões. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a alternativa abaixo que constitui finalidade da educação brasileira é. Então, aqui é uma questão que ele pede a finalidade, ou seja, ele não mencionou o artigo 2º, apenas mencionou o termo finalidade. Ou seja, é uma questão que está relacionada ao artigo 2º da LDB. Então, é importante você guardar a finalidade, por quê? Porque, às vezes, ele não vai citar o artigo, ele vai citar o termo que consta no artigo. Então, no caso aqui, ele mencionou a palavra finalidade. Então, vamos verificar as alternativas. Letra A. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Isso não consta como finalidade. Letra B. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Também não consta como finalidade. Letra C. Valorização da experiência extraescolar. Não consta como finalidade. Letra D. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, temos aqui o que consta como finalidade. E a letra E, gestão democrática do ensino público na forma da lei. É a mesma coisa, não consta como finalidade. Então, a resposta é a letra D. O que é importante você guardar dessa questão é que é um tipo de questão que ela não apresentou termos que não são resposta de concurso. O que ele fez? Pegou trechos de outras partes da LDB e colocou como resposta. Então, por isso que é importante você guardar o artigo 2º, guardar ele inteiro. Ele é curtinho e também porque as bancas, elas podem misturar os itens da LDB e isso pode bagunçar sua cabeça. Então, os artigos iniciais, o primeiro, o segundo e terceiro, é importante que você guarde com carinho, que você coloque na sua mente, que você não esqueça mais o que constam neles, ok? Vamos para mais uma questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 2º, faz saber que a educação tem como princípio. Então, cuidado. Aqui ele mencionou o termo princípio, só que no artigo 2º não falou nada sobre princípio. Falou do artigo 2º e mencionou o termo princípio. Provavelmente aqui é uma pegadinha. Então tem que tomar cuidado. Mas a resposta é algum termo que consta no artigo 2º, é algum trecho que consta no artigo 2º. Então vamos lá. O dever da família e do Estado, inspirados nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. Então aqui fala da inspiração e fala do dever. Então é algo que consta no artigo 2º. Vamos ver os outros. A abrangência dos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e na convivência humana e no trabalho. Então aqui consta no artigo 1º, então não é a resposta. Letra C. A efetivação da garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. Isso não consta no artigo 2º. Letra D. O acesso à educação básica, obrigatória, como direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão acionar o poder público para exigi-lo. Então, mais uma vez, é um item que não consta no artigo 2º. Então, o único que consta é o que está na letra A. Mais uma vez, é um tipo de questão que a banca ela pegou outros trechos da LDB e colocou como resposta. Pode ver que não tem itens que dificilmente serão resposta de concurso. Então, por isso que é importante você guardar bem o artigo 2º. Por quê? Porque ele pode misturar trechos de outros artigos e isso pode bagunçar a sua cabeça. Ok? Então, vamos lá. Se o artigo 1º e 2º, você já viu a importância deles e a importância de você guardá-los na íntegra, o terceiro é mais importante ainda. Por quê? Olha o tanto de itens que tem nesse artigo. São 14 itens. E as bancas, elas adoram esse artigo. Provavelmente, se você ainda não fez alguma questão relacionada a esse artigo, você ainda vai responder, ok? Então é importante você guardar o artigo 3º da LDB. Por quê? Porque são 14 itens e as bancas, elas cobram, elas não têm dó, elas cobram com força. Então guarde. Outra coisa, no dia que você for fazer a sua prova, no dia que você for realizar o seu concurso,
dá uma lida no artigo 3º, para você refrescar a sua mente, para você relembrar a sua memória, o que consta nesse artigo. Então vamos lá. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O artigo 3º, ele fala sobre os princípios da educação brasileira. Então vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7, valorização do profissional da educação escolar. 8, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9, garantia de padrão de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar. 11, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12, consideração com a diversidade étnico-racial. Aqui eu fiz a leitura dos 12 primeiros. Agora eu quero que vocês guardem com mais atenção ainda os itens 13 e 14. Por quê? Porque foram relacionados às últimas alterações da LDB. Olha o 14, ó, 2021. Então, é uma alteração recente, ou seja, ele incluiu o item 14. Então, vamos ler com muita atenção os dois itens. 13, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Isso está caindo muito em questão. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E essa última, ela é algo atual. Então, guardem o item 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Mais uma vez, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, guardem o item 14, guardem esse princípio do artigo 3º. Ele vai cair na sua prova? Vai. Por quê? Porque é algo recente, ó, 2021. Além de todos os outros itens, porque aqui são muitas informações, ou seja, são 14 princípios, e isso as bancas cobram, elas vão cobrar no seu concurso. Então, guardem. No dia da tua prova, faça a leitura desse artigo para você relembrar, para você refrescar a sua memória. Ok? Então, vamos para as questões. O que eu quero que você se atente a essa questão. Ó. Olha o ano dela. 2022. Como estamos em fevereiro, então você percebe que é uma questão recente. É de um concurso recente. A banca, ela cobrou algo do artigo 3º. Então, por isso que eu falo para você, no dia que você for prestar o teu concurso, dá uma olhada no artigo 3º. Pode não cair, mas se cair, porque cai bastante, você vai ter a informação na sua cabeça. Ok? Então, vamos para a questão. O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, relata que o ensino será ministrado com base em princípios. Não é um desses princípios o disposto em. Então, aqui são 4 princípios e um deles que não consta no artigo 3º. Então, vamos lá. Ó. Garantia de padrão de qualidade. Aparece. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Consta no artigo 3º. Consideração com a diversidade étnico-racial. Aparece no artigo 3º. Garantia do direito à educação e aprendizagem em momento oportuno. Então, esse termo, momento oportuno, ele não aparece no artigo 3º. Então, a resposta será a letra D. Agora, se atentem à letra E. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Esse é o item 14 do artigo 3º, ou seja, o 14º princípio. Guardem ele, por favor, porque ele vai cair, porque ele é algo recente. É uma alteração recente da LDB. Então, é importante você guardar o item 14. Ok? Mais uma vez, respeito à diversidade humana,
linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Ok? Então vamos para mais uma questão. Consta no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então aqui nós temos mais uma questão que fala sobre o artigo 3º, ou seja, os princípios da educação brasileira. Vamos analisar os itens e nós eliminaremos de acordo com o que nós julgarmos que está errado, ok? Porque aqui ele pede quais são as que estão corretas, ok? Então vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse primeiro item consta como um princípio, então a 1 ela é correta. Então o que a gente elimina? Elimina a letra D. A letra D não consta no item 1, as outras sim. Vamos para número 2. Existência exclusiva. Então esse termo exclusiva, ele dificilmente será resposta de concurso, porque a gente tem que lembrar no artigo 1º que a educação ela é abrangente. E o termo exclusivo, ela é um termo limitante. Então, por isso que a número 2, ela está errada. Então, com isso, nós podemos eliminar a letra B e a letra E. Vamos para o número 3. Gratuidade parcial. Então, esse termo parcial, ele não consta no artigo 3º da LDB. Então, com isso, a número 3 está errada. Eliminaremos a letra C, que consta a número 3. Vamos verificar a número 4. Valorização do profissional da educação escolar com premiação para os que se destacam. Esse termo premiação não aparece em nenhum artigo da LDB. Então, por isso, a número 4 ela está errada. E a número 5, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Guardem. Mais uma vez, alteração recente. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, o número 5 refere-se a um princípio, está no artigo 3º. Então, o número 5 ela é correta. Com isso, a gente marca a letra A. Aqui foi um pouco sobre os artigos 1º, 2º e 3º da LDB. Eu dei uma lida, dei uma aprofundada, coloquei macetes, palavras-chave e questões que falam sobre esses assuntos. Espero que isso tenha contribuído para que você tenha aprendido um pouco mais. O que eu quero que você não esqueça? Que na descrição do vídeo tem um link para você baixar atividades relacionadas a esses artigos. Então clica lá e responda, que isso vai dar um direcionamento a mais para você. E também é o seu momento de estudo pessoal. Lá o gabarito está comentado, então é uma oportunidade para você estudar um pouco mais. Então o que eu recomendo? Responda as questões e depois olha o comentário dos gabaritos lá das respostas. Ok? Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça que na descrição tem um link para você baixar as atividades e assim você poderá realizar o seu estudo pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Douglas Rodrigues, do canal Macetes. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para você baixar as atividades para você estudar um pouco mais. Não esqueça que na descrição do vídeo tem um link das atividades. De novo. Não esqueça que no link... Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça que no link não, na descrição. Apesar de ser um vídeo curto, já é a 1000ª vez que eu estou tentando deixá-lo o mais tranquilo possível, para você ver como é difícil. Mas vamos lá.